Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de Halloween desse ano aqui no canal. Eu resolvi trazer para vocês duas opções de maquiagem que são elaboradas, mas qualquer um de vocês consegue fazer porque é bem fácil, só demanda um pouco de tempo. Então eu peguei uma versão mais sombria e a outra mais divertida para vocês escolherem. Deu bastante trabalho, até porque eu fiz aqueles mini videozinhos no Instagram. Se vocês ainda não foram lá assistir, vão lá assistir porque tá bem legal. E deu bastante trabalho, eu tive que até fazer roteiro, mas valeu a pena. Espero que vocês gostem. Então aqui tá o tutorial completo das duas maquiagens. Antes de começar só, essa daqui foi a ganhadora do sorteio do vídeo passado, a Nanda. E para você participar dos sorteios que acontecem em todos os vídeos aqui no canal, é só você ser um inscrito, dar o gostei nesse vídeo, compartilhar esse vídeo aqui com quem você quiser e deixar o seu comentário aqui embaixo, só deixando um endereço de contato ou seu Instagram para que, se você ganhar, eu consiga entrar em contato para enviar esses presentes para você. Então, vocês estão vendo aí, comecei já o tutorial. Eu comecei fazendo as minhas sobrancelhas normalmente, então usei uma sombrinha, depois contornei ela com um corretivo e aí fui direto para os olhos. Acho que eu nem falei, né? A gente tá fazendo a primeira maquiagem, que é a da caveira, que é super fácil, só um jogo de luz e sombra. Então eu comecei fazendo um olho preto. Então eu comecei com uma sombra marrom e aí fui escurecendo o côncavo, puxei bem na lateral do olho para ficar um olho bem puxado e dramático. E aí eu vim com essa sombra marrom mais escura, contornando ainda mais o côncavo. E aí depois sempre esfumando bem com um pincel mais fofinho, o batom preto. Eu tenho esse batom preto da Makeup Forever e ele é ótimo, foi ótimo para essas duas maquiagens. Então eu peguei esse batom preto, mas você pode usar uma sombra preta, um lápis preto, um cajal. Esse cremoso é ótimo porque ele vai fazer ficar bem pigmentado, sem trabalho. E depois eu só vim colocando ele no centro do olho e esfumando com o pincel. E aí eu vim com uma sombrinha preta pra selar. Então ele fica super pigmentado, bem pretinho no lugar por causa da sombra cremosa que a gente aplicou por baixo. Depois vim com um marrom mais escuro também, esfumando as laterais pra ficar um smokey eye bem intenso e bonito. Então esse acabamento é super importante com a sombra marrom mais escura para você não conseguir ver a transição entre as sombras. Peguei também um cotonetezinho e limpei a lateral para ficar mais demarcado a lateral do olho. E aí fiz a mesma coisa então do outro lado, obviamente. Eu fiz um lado, depois o outro, porque no videozinho que eu fiz pro Insta eu transitei de um olho pro outro em segundos, né? Então eu quis fazer essa brincadeira aí. Aí vamos pra pele, comecei com um primer pra selar toda a base que a gente for colocar por cima, até então uma maquiagem normal, né? Aí vim com a minha base por todo o rosto também, aplicando e esfumando com uma esponjinha. Fiz uma cobertura bem pesada pra pele não ficar com imperfeição. E aí depois vim com o meu corretivo, usei esse da Fenty Beauty que tem uma cobertura ótima. Nos pontos que eu quero iluminar dessa maquiagem. Então, quando a gente for pensar numa caveira, a gente tem que pensar nas partes que ficam iluminadas e nas que ficam escuras. A mesma coisa que a gente faz com o contorno e com a iluminação na maquiagem, só que agora pensando em intensificar isso ainda mais, porque as partes escuras são bem escuras, né, pra a gente saber aonde não tem as partes dos ossos do rosto e quais são as que tem. Então, apliquei o corretivo, depois selei tudo com um pó translúcido para nada se mover do lugar e também apaguei a minha boca com um corretivo para minha boca sumir. Fiz a parte de baixo dos olhos, também é bem comum, né? Peguei uma sombra marrom, esfumei bastante, depois vim com uma mais escuro, mais rente aos cílios inferiores. E esfumando bem, 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 a gente depois vai descer ainda mais com essa sombra para fazer a parte do osso embaixo dos olhos, né, que não tem osso. Então a gente tem que fazer um esfumado bem legal aí, ó, que vocês estão vendo embaixo dos olhos e também no nariz. Já fui fazendo o contorno no nariz, deixando ele bem fininho e bem contornado. Aí vim com um lápis preto na linha d'água pra gente deixar esse olho ainda mais dramático. E aí vim esfumando com um pincel menorzinho para não ficar nenhuma marcação muito forte entre o lápis e o esfumado embaixo dos olhos, com uma sombrinha preta também.
aí está a parte que mais vai mudar a face, que é puxar essa linha marrom com um pincel fofinho pra cima das sobrancelhas, uma de cada lado do rosto, pra fazer como se eu estivesse fazendo uma cara franzida, sabe? Na testa. Isso é o primeiro detalhe bem importante, você puxar essas duas linhas pra cima do olho, né? Eu vim com um pincel mais fofão ainda, com um contorno de rosto, que é mais fraco do que uma sombra marrom. E vim fazendo esse sombreado embaixo dos olhos, que é bem sutil, mas faz bastante diferença pra gente ficar com aquela cara mais de, né, caveira. Aí também fiz uma sombrinha embaixo da minha boca, que depois vai se destacar bem quando a gente fizer a parte dos lábios. E vim fazendo contorno base por todo o rosto com o contorno da Smashbox. Então, tanto na parte da bochecha, quanto na parte da testa, principalmente, que não vai nenhum detalhe. E aí, eu vim com um pincel de esfumar fofinho, meio termo, assim, no tamanho. E vim fazendo os primeiros traços na minha bochecha. Só você pensar bem aonde fica demarcado o seu osso. Se você quiser pegar até umas inspirações da própria caveira no Google, ou próprio se basear onde fica a parte funda do seu rosto. E aí você começa desde ali de cima da orelha, na parte do lado do olho, e vem descendo até as maçãs e do lado da bochecha. E aí eu vim com esse delineador da NARS, que ele é marrom, fiz uma linha com um pincel chanfrado e vim esfumando essas tiras que eu fiz para baixo. Então, fazendo esse degradê mesmo de um tom de marrom mais escuro para um tom mais claro e esfumado. Isso que vai dar a ilusão que realmente a gente está com esse osso demarcado nas bochechas. Então, peguei outro pincel, vim esfumando bem essa sombrinha que era cremosa. Então, facilita bem na hora de esfumar você usar um produto cremoso. E aí, vocês vão vendo que quanto mais para baixo eu vou vindo com o pincel, mais esfumado essa sombra vai ficando. E aí também vim depois, logo em seguida, com uma sombra em pó, né? Porque isso vai fazer total diferença pro acabamento ficar melhor e você conseguir ainda mais transitar da sombra ficar mais escura para mais clara. E aí esfumando bem, esfuma bastante tudo isso para ficar o mais realista possível. E aí vim com uma sombra mais escura perto da linha principal que a gente fez em cima. E aí quanto mais para baixo, mais esfumado essa sombra aí marrom ia ficando. Fiz a mesma coisa do outro lado do rosto, seguindo bem a assimetria e deixando tudo bem esfumadinho. E aí voltei para os olhos, passei máscara de cílios e uns cílios postiços, porque a gente é uma caveira glamourosa, não é mesmo? Então usei uns cílios bem dramáticos e aí vim com a parte da iluminação em cima da linha escura que eu tinha feito. Isso vai dar uma ilusão ainda mais de profundidade na parte escura, porque a gente está destacando as partes claras com essa sombrinha iluminada clarinha. Então também fiz um detalhe no queixo para ficar mais destacado. Terminei de colar meus cílios postiços, mas vim com essa sombra clara em todo o perímetro das partes escuras. E aí, então, vamos pro nariz. Primeira vez que eu fiz uma caveira na vida. Então, vem comigo que vocês vão conseguir também, tá? Vem com um delineador, esse da Kat Von D, que é o melhor que eu tenho, que faz um traço bastante preciso. E vim fazendo como se fosse um dente. Tá vendo que parece um dente? Você contorna toda a bolinha do seu rosto e na parte de cima você vai fazer 2 tracinhos, um separado do outro. Parece até uma cebola, assim, sei lá. E aí eu pintei ele com o meu batom preto da Make Up Forever e por cima vim com uma sombrinha preta pra ficar bem, bem preto esse nariz. Achei que essa parte ia ser a mais difícil, mas não foi. Foi bem simples, até porque a gente tá tirando toda a cartilagem do nariz com essa sombra preta, né? Então, exatamente como é uma caveira. A parte mais difícil pra mim foi, com certeza, a boca. Então, eu aconselho você a ter um delineado preto bem forte pra você conseguir fazer esses traços. Eu tive que refazer. Então, errou, é só tirar com um lencinho umedecido, passar de novo a base, o corretivo e começar de novo, tá? Então, essa é a parte mais difícil, mas é fácil de consertar se você errar. Então, tô com o espelho na frente, desculpem, mas eu vim fazendo essas linhas
verticais em toda a parte da minha boca, e quando eu cheguei no finzinho dela, eu puxei um traço na horizontal e segui com as linhas verticais. É bem autoexplicatório, dá pra vocês verem aí como é não simples, né? Mas é fácil depois que você pega o jeito de fazer as linhas. E se você tiver um delineador bem preciso e bem pretinho, fica mais fácil ainda. Também, se você fizer aquele movimento de deixar os lábios bem esticados, ajudam também a fazer uma linha mais precisa. E fora isso, temos a maquiagem. Coloquei uma jaqueta de couro fake pra ficar ainda mais gótico. Enfim, vamos pra segunda maquiagem, que é de Mulher Maravilha. Foi com certeza a minha favorita. Deu bastante trabalho porque eu criei, na verdade, essa versão de um lado todo preto e branco, da maquiagem em cartoon, e do outro colorido. O que eu fiz? Eu coloquei os meus brincos de estrela da minha coleção de semijoias com a Gabriela Oliveira. E aí eu coloquei do lado preto e branco o brinco prata, do lado colorido eu coloquei o brinco dourado. Um recado pra vocês, a minha coleção de semijoias com a Gabriela Oliveira está com 20% de desconto no site. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, então corram pra aproveitar essa promoção. Com o meu código Lohine20 também vale nas lojas físicas da Gabriela Oliveira aqui em Bauru. Então aproveitem, e para vocês que vão comprar aí no site, a gente tá com um frete grátis com as compras acima de R$200. Então vale muito, muito, muito a pena, e espero que vocês aproveitem e usem o nosso cupom de desconto para garantir aí suas semijoias da minha coleção. Comecei a maquiagem preparando a pele com um primer e um hidratante, e aí utilizei esse pancake que me deu muito trabalho para pintar. Comecei com a parte preta e branca da maquiagem, né? P&B. Comecei pintando todo o meu rosto então, e até o meu colo, o meu ombro de branco. Foi a única coisa dessas duas maquiagens que eu tive que comprar, né? E aí, pra selar, eu passei uma sombra branca por todo o rosto e todo o colo também, né? Pra selar tudo no lugar e ficar ainda mais pigmentado dessa cor branca. Como se a gente estivesse colocando um filtro preto e branco do lado que a gente vai fazer colorido. Então, a gente só vai trabalhar com sombras pretas, brancas e cinzas pra fazer esse lado do rosto. Então, eu peguei uma sombrinha preta e vim fazendo o contorno com essa sombra preta cuidadosamente, onde eu faria o meu contorno com a sombra, com o bronzer marrom, né? Só que agora no preto. Aí também fiz a minha sobrancelha, como eu costumo fazer, só que com uma sombra bem acinzentada. E comecei os olhos com uma sombra preta também, obviamente, fazendo essa parte do côncavo, puxando aqui pra fora. Então, e também fiz toda a parte de sombra preta embaixo dos olhos, rentes aos cílios inferiores. E aí passei um lápis branco dentro da linha d'água e puxando ele um pouco mais no canto lacrimal. Acho que é bem explicatório, assim, o passo a passo dessa maquiagem. Mas vim com uma sombrinha cinza prateada na minha pálpebra móvel, dando batidinhas com o dedo mesmo. Porque o prateado, ele é o oposto do dourado na maquiagem colorida. Então, usei bastante do prata para até trazer uma luminância maior na maquiagem. Fiz esse super delineado, então vocês vão ver que tem um gap, o delineado, a sombra prata e depois a sombra escura do côncavo. E aí puxei ela também no cantinho interno dos olhos, fazendo uma linha bem fininha. E depois fiz outro delineado na parte inferior dos olhos, deixando esse gap no meio, esse gap da linha do lacrimal, onde tem um ponto de luz branco entre os dois delineados de cima e de baixo do olho. Acho que vocês estão entendendo aí, conforme eu tô fazendo. Tudo que eu queria fazer ficar com acabamento melhor, eu vinha com um lápis branco com um pincel para destacar, que nem eu fiz aí na lateral dos olhos. Aí, então, vim com novamente, meu batom preto da Make Up For Ever. Você pode utilizar um lápis preto. E misturei com o pancake que eu apliquei por todo o rosto para fazer o sombreamento na boca, né? Fazer o batom da boca. Por que cinza? Quando você joga um batom vermelho e você transforma a foto em preto e branco, o batom não fica totalmente preto, ele fica com essa nuance de cinza. Então, por isso que o lábio ficou cinza.
e não totalmente preto, até porque depois a gente vai fazer o contorno do cartoon. E aí eu vim escurecendo um pouco pra ficar no tom de cinza que eu queria. Aí do lado normal, vamos voltar pro lado colorido do rosto, fiz uma base no rosto normalmente, base corretivo, selei bem com pó tudo. E aí vim contornando com o mesmo kit da Smashbox, vim contornando tudo em marrom e iluminei com esse iluminador dourado da Ruby Rose. Aí também fiz a minha sobrancelha normal, como eu faço em qualquer maquiagem. E aí nos olhos utilizei uma sombra marrom, meio mais queimadinha, para fazer o mesmo contorno no côncavo que eu fiz do lado preto e branco. E a mesma coisa, do lado e a mesma coisa na parte inferior dos cílios, né? Deixando todo esse sombreamento aí numa cor marrom mais escura. Passei o lápis novamente na linha d'água branco também, com aquele ponto de luz no canto interno. E aí, então, vim para a sombra. Eu utilizei uma sombra douradinha para fazer, como eu falei, a parte da pálpebra móvel. Então, vim aplicando essa sombrinha da L'Oréal. Também usei uma da Conteum Grama. Delineado mais uma vez, da mesma forma que eu fiz do outro lado do rosto. Então, é só você se guiar pelo primeiro lado que você fizer dessa maquiagem, também fazendo a parte de baixo o mais similar possível com a do outro olho. E depois passei a máscara de cílios, usei essa Climax da NARS, que é muito boa. Aí, então, para a parte dos lábios, utilizei esse lápis da Makeup Forever, que é um vermelho bem vivo, a cara da Mulher Maravilha. Então eu contornei e lembrei bastante de esfumar essa transição, essa linha no meio do rosto. Lembra sempre de dar uma esfumadinha para ficar mesmo um gradiente do preto e branco pro lado colorido. E aí então peguei um delineador e comecei a fazer as linhas que marcam, uma característica que acontece bastante em gibis, em cartoons da Mulher Maravilha. Então fiz aquela linha na testa que vai representar como se fosse a coroa, né, que ela usa. Também franzi a testa para fazer essa linhazinha que fica aqui meio que como se fosse uma ruguinha. Fiz as linhas no nariz, uma em cima da boca aqui no arco do cupido e contornei toda a minha boca, tentando dar uma esfumada aí nesse canto, ligamento do lábio superior com o inferior. E fiz a mesma coisa do outro lado, também fiz uma linha no queixo e aí fiz o mesmo processo do outro lado do rosto, contornando essas linhas para dar a característica ao personagem. E uma que vai acima do olho para fazer essa volta e essa marcação entre a sombra do côncavo e a sombra da pálpebra móvel. Eu passei a mesma sombra prata que eu apliquei no olho na parte de cima, né, da testa. E fiz a estrela na testa, que eu achei que ia ser difícil, mas foi bem fácil. É mais fácil fazer uma estrela pela metade do que fazer ela inteira. O mesmo creminho que eu fiz de preto e branco para fazer a boca, eu utilizei para fazer a minha estrela da testa, porque ela também vai ser vermelha do outro lado do rosto. E aí, então, em todas as partes assim que eu queria dar uma luminância, uma luminosidade, eu passei o pancake branco ou o lápis branco, né, nas linhas do rosto, pra fazer esse jogo mesmo de luz e sombra que é bem demarcado em cartoon. Então eu fiz a parte da testa em dourado, com a estrela vermelha, com lápis de boca vermelho na testa também. Aí então fiz as partes iluminadas também, no lado colorido, com lápis branco e com pancake. E fiz mais uma linha de delineador embaixo dos olhos, puxando um pouco para baixo, para dar ainda mais uma cara de não real pro personagem. E aí, então, fiz cachos no cabelo para ficar mais parecida ainda com a Mulher Maravilha. E essa parte que foi muito trabalhosa, então eu comecei fazendo esse contorno em vermelho com lápis de boca vermelho.
E fiquei com ponto de interrogação na cabeça, porque eu tive que fazer as letras ao contrário. Se você for fazer também, preste atenção, porque você vai estar olhando no espelho e o espelho inverte a imagem, né, as letras. Então você tem que lembrar de fazer as letras ao contrário quando você estiver olhando no espelho. Mas deu certo no fim. Aí vim com um pozinho dourado que eu utilizei nas partes douradas da maquiagem, coloquei um pouquinho de água no pigmento para fazer com que ficasse ainda mais destacado a sombra dourada nas letras dentro do balãozinho. Eu vim com esse batom líquido vermelho da Kat Von D, que é super pigmentado, pra fazer um acabamento melhor nessas partes. Depois até passei um pouquinho na minha estrela da cabeça também, porque fica mais viva a cor e o lápis fica meio falhado. Então esse acabamento é bem importante. E aí conforme eu ia fazendo o balão, ele ia ficando cada vez maior. Então é ótimo você fazer um esboço antes, nessa ordem mesmo que eu fiz, pra ficar mais fácil de você fazer os detalhes depois. Eu perguntando pra minha mãe se eu tinha escrito o povo do lado certo. E aí eu vim então contornando tudo isso com um delineador preto. Fiz um delineado mais fininho antes, fiz as bolinhas do P e do O com o batom vermelho e depois vim contornando mais uma vez para ficar ainda mais destacado e fiz alguns pontos de luz com o pancake branco mais uma vez dentro do balãozinho. E aí, é isso, terminamos a minha maquiagem, as minhas 2 opções de maquiagem para vocês pro Halloween. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem essa maquiagem, não se esquece de postar e me marcar usando a minha hashtag, que é MakesLorini. Eu vou adorar ver e repostar as criações de vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E me contem o que vocês acharam, qual das 2 maquiagens vocês mais gostaram. E ainda dá tempo de me pedir alguma outra maquiagem que vocês queiram pro Halloween, que eu consiga ainda reproduzir pra vocês lá no Insta, num videozinho rapidinho, tá bom? É isso, vejo vocês aqui no meu próximo vídeo. Assista meu último ou vá lá no meu canal de vlog acompanhar os vlogs de viagem que tá saindo por lá também ainda. É isso, vejo vocês aqui no próximo. Super beijo e tchau!